Boa tarde, minhas borboletas, minha gente maravilhosa. Sejam todos bem-vindos para mais uma live hoje aqui do Psique da Criança. Hoje vamos falar sobre as angústias na infância. Quero saber se tá tudo bem com vocês. Perguntar se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Quem estiver me vendo e me ouvindo bem, por favor, digita o número 2 para eu saber que tá tudo certinho. E vamos começar. Agora são 1h e 2 minutos. Entrei 2 minutinhos atrasados, mas estamos aqui. Vamos então falar hoje sobre a angústia na infância. Os 3 tipos de angústias na infância. Todo mundo tá dizendo 2, então tá certo. Que bom. Qualquer coisa a gente vai ajeitando aqui. Deixa eu só dar alguns recados que eu sempre dou no início da live. A live não fica gravada aqui no Instagram, então ela fica gravada depois lá no canal do Psique da Criança no YouTube. Então quem perdeu, quem não conseguir ver tudo por aqui hoje, agora, né, nesse tempo, vai estar lá depois ela completinha. Tá certo? Então vamos lá começar. Queria saber se alguém tem uma quer dar um chute aí, dizer quais será que são essas 3 angústias que existem na infância. Aqui eu coloco as 3 angústias no sentido assim que são as angústias que seriam as mais importantes ou as que são mais percebidas, tá? Mas claro que todas essas 3 angústias que a gente vai falar, elas são completamente natural e normal para cada fase da vida da criança. Bom, vamos começar então. A primeira angústia a gente chama que é a angústia de aniquilamento. Depressão, ó, alguém tá respondendo aqui. A Ariane respondeu depressão. Tá. Que mais, gente? Podem ir falando, ó. Vocês já sabem, não existe certo e errado. Existe que a gente vai aprendendo, vai trocando ideias, vai trocando informação e conhecimento aqui. Então, vamos lá. A primeira angústia que a gente chama é a angústia de aniquilamento. Nossa, mana, mas que nome forte pra gente estar falando, angústia de aniquilamento. Eu sei, mas vocês já vão entender por que a gente dá esse nome pra esse tipo de angústia. E quando que ela acontece? Vocês sabem me dizer? Ou chutam aí mais ou menos quando que essa angústia de aniquilamento acontece? Pode chutar, gente. Não tem problema. Aqui a gente tá pra aprender. Ela acontece com o nascimento da criança. Para alguns psicanalistas, esse é o primeiro trauma que a gente vive na vida, o trauma do nascimento. Existe até um livro que chama O Trauma do Nascimento, do psicanalista Otto Rank, tá? Que ele fala sobre essa questão do nascimento, como que é esse período que a criança sai daquele lugar onde ela tá completamente protegida e vai pro meio pra fora do ventre da mãe, né? Pra fora da barriga da mãe. Então, vamos lá. No útero, o que acontece? A criança tá lá super protegida. Quer dizer, ela não é privada de nenhuma sensação. Ou seja, comida pra comer, pra respirar, tudo que ela precisa, ela tem. Ela tá protegida, tá quentinha, tá lá bem bonitinha, né? Tá naquele conforto extremo. E o que acontece? Quando ela nasce, ela precisa começar a fazer o quê? Ela precisa começar a respirar sozinha. Ela vai ter que começar a se alimentar sozinha. E digo se alimentar sozinha porque antes a mãe era o meio para ela se alimentar. Mas agora ela vai precisar fazer força, ela vai precisar mamar, ela precisa respirar por conta própria. Então, essa sensação, o corpo vai estar protegido ali dentro do útero da mãe e vive-se num estado de fusão. Ou seja, são 2 pessoas, o bebê pensa que é uma pessoa só, como se eles estivessem fusionados, juntinhos assim. Então, ao nascer, a sensação que essa criança tem foi essa sensação
que esse psicanalista falou que é uma sensação quase de morte ou de despedaçamento. Nossa, Amanda, mas a criança tá nascendo. Sim, mas ela tava naquele meio, como a gente falou, super protegido, onde ela tava quentinha, onde ela tava quietinha, onde ela recebia tudo que ela precisava através da mãe. A partir do momento que ela nasce, ela sai daquele meio onde ela tava, que era na placenta ali, onde tem água, e começa a fazer os órgãos vão ter que começar a trabalhar o quê? Sozinho. Por isso que muitas vezes a maioria das crianças chora bastante quando nasce, porque dá essa pressão mesmo, dá essa sensação pra criança. Então, gente, a presença da mãe, por isso que quando a criança nasce, o que a gente faz? A gente pega esse bebê e já coloca ela de volta com a mãe. Já coloca ela em contato com a mãe novamente. Por quê? Porque na hora que ela tá em contato com a mãe, nesse contato pele a pele, nesse contato de estar junto com a mãe, de escutar de novo o coração da mãe, porque quando ela tá lá no útero, o que vai acontecendo? Ela vai escutando o batimento cardíaco da mãe, ela vai escutando a voz da mãe, então ela já tá acostumada já tá ambientada aquilo. Então ela volta, a gente coloca ela novamente com a mãe, para ela retomar essa sensação de proteção, para retomar essa sensação de fusão. Por isso que muita gente fala assim, nossa, mas daí eu coloco o bebê no berço, na hora que ele dorme e ele começa a chorar. Claro, porque ele tá se afastando de você. Lembra? Falei que ele fica nesse estado de fusão, mas na hora que ele separa, o que acontece? A criança começa a se sentir desprotegida de novo. Por isso que tem todo aquele período que a gente chama de esterogestação, que é lá até os 3 meses. Claro que a criança ainda vai ficando muito ligada à mãe durante muito tempo, mas nesses 3 primeiros meses é os meses que ela precisa se ambientar e saber assim, olha, eu já tô fora da barriga e não tá sendo fácil. Então, para a criança é exatamente essa angústia de aniquilamento. Ela é tão intensa que a gente dá esse nome para esse tipo de angústia. Gente, quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta que queira fazer, pode parar, pode ir perguntando, eu vou respondendo aqui pra vocês, tá? Não tem problema. E a segunda angústia? Qual será essa segunda angústia? Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira angústia de aniquilamento do nascimento? Então, a segunda angústia a gente chama, que acho que quase todo mundo conhece, que é a angústia de separação. Por volta de que idade acontece essa angústia? Lá pelos 7, 8 meses de vida, começa a acontecer esse tipo de angústia, a angústia de separação. E o que acontece nesse período? A criança ela começa a sentir o mundo separado dele, da criança. Ou seja, ele começa a entender muito melhor que ele não está mais fusionado com essa mãe. Ele é um sujeito, a mãe é outro sujeito e o ambiente é um outro local. Então, ele vai começar a perceber essas situações. Aí, o que acontece? Pro bebê, isso é muito desesperador. Porque ele pensa, opa, eu não tô grudado com a minha mãe. Eu não tô o tempo inteiro com ela. Ela não faz parte de mim. Eu não faço parte dela. Quer dizer, eu sinto e vou sentir, vou ver o mundo de uma forma diferente. Porque eu sou um sujeito diferente da minha mãe. Então, por isso que é nesse período aí, é desse período aí que a gente tem muito medo de ficar só. É desse período que vem esse medinho que a gente tem de ser abandonado, de ser deixado sozinho. É bem nesse período onde existe a nossa ansiedade de separação. Então, olha só, lá
com 7, 8 meses, a gente começa a perceber essa situação, que a gente já está separado da mãe e que a gente pode perder, se separar. Essa fase, ela tem o seu auge lá no 2º ano de vida. Então, por isso que algumas mães falam assim, nossa, mas o meu filho já passou dessa ansiedade de separação. Não, essa ansiedade de separação, ela demora um tempo ainda para ela simplesmente não acontecer mais. E, Amanda, mas é preciso passar por essa ansiedade com toda certeza. Preocupante é quando a criança não passa por essa ansiedade de separação, tá certo? Ela precisa passar, isso é um processo natural pro desenvolvimento dela. Então, essa fase tem seu auge lá no 2º ano de vida. Então, por isso, quando a criança tá assim... eu tô com a criança, ela tá com 14, 15, 16 meses. Gente, ela não desgruda de mim, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ir no banheiro que a criança tá atrás de mim. Exatamente isso. É a ansiedade de separação que tá ali deixando essa criança angustiada. Então... Nesse momento, quando existe essa ansiedade de separação, é muito comum e também muito necessário. Não quer dizer que todas as crianças vão ter isso, tá? Isso não é uma regra. Mas é muito comum que a criança se apegue a algum objeto que simbolize a mãe. Uma naninha, um bichinho de pelúcia, uma mantinha... um travesseirinho, alguma coisa. Às vezes pode ser uma roupa da mãe, um cachecol da mãe, uma blusa da mãe ou alguma outra coisa. Ela que vai decidir qual vai ser esse objeto. E a gente chama esse objeto de transição. Por que de transição? Que essa criança vai sair da dependência absoluta para ir para dependência relativa, e depois dessa dependência relativa, ela vai ir para independência, que são esses 3 estágios que o Winnicott fala pra gente da dependência da criança. Dependência absoluta, muito bebezinho, aí quando começa essa ansiedade de separação, dependência relativa, aí ela já tem esse objeto que ela já escolheu, e depois a independência, que é a criança que vai soltar esse objeto sozinha, tá? Mas a minha já tem 5, 6 anos e continua com o objeto. Tudo bem. Às vezes ela pode só querer continuar dormindo com esse objeto. Não tem problema, tá, gente? Não tem problema algum isso. Então, ter medo de perder é essencial para que a criança possa desenvolver sentimento de empatia, de cuidado e de culpa. Mas aqui o sentimento de culpa, vamos deixar bem claro que é um sentimento de culpa natural. Ou um sentimento de culpa que é saudável, na verdade. Não aquele sentimento de culpa patológico como pode existir. Então aqui é um sentimento de culpa natural. E aí, é isso que acontece nesse período aí dos 7, 8 meses da criança, que é a ansiedade de separação. Todo mundo já conhecia sobre a ansiedade de separação, sobre a angústia de separação? A gente chama ansiedade, né? Coloca o nome de ansiedade de separação, mas é um outro tipo de angústia. Essa foi a nossa segunda angústia. Então, a primeira angústia de aniquilamento, a segunda angústia de separação, angústia de aniquilamento, nascimento, angústia de separação. Quando a criança começa a se perceber separada, completamente separada da mãe, ou seja, ambiente, mãe e eu somos coisas diferentes. E o terceiro, quero saber se vocês têm um chute aí, querem dar um chute, querem dar alguma sugestão de que deve ser essa terceira angústia. Essa é uma angústia mais falada. Não, acho que a mais falada ainda é de separação. É a angústia de castração. Amanda, precisa também acontecer isso? Sim, precisa. É importantíssimo para a formação da personalidade dessa criança. E para outros desenvolvimentos também. Então, lá por volta dos 3, 4 anos de idade... Lá por volta dos 3, 4 anos de idade... O que acontece? Essa mãe...
Essa mãe não. A criança, desculpa, gente. Ela entra na fase fálica, que a gente chama. Que é aquela fase que ela já começa a ver diferença entre o menino e a menina. É aquela fase que ela começa a investir na mãe. Ou seja, o menino tá mais apegado com a mãe, ou o menino quer tomar banho com a mãe, o menino quer ficar com a mãe, quer dar beijo na mãe. E o pai vai fazer o quê? Vai castrar. Castrar é no sentido de eu vou frustrar as tuas investidas ou o que você quer fazer. Porque você não pode, com a sua mãe você não pode fazer. Certo? Então essa que a gente chama de angústia de castração. Que é ali por volta dos 3, 4 anos, vai até mais ou menos os 6 e pouquinho. E é a fase fálica que a gente chama, uma das fases do desenvolvimento psicossexual desenvolvida por Freud, tá? E essa angústia, ela é de extrema importância, como eu falei pra vocês, pra formação da personalidade dessa criança, mas também pro desenvolvimento emocional, pro desenvolvimento psíquico e pro desenvolvimento cognitivo dessa criança. Claro, se ela vai estar formando a personalidade dessa criança, ela tem muita importância. Geralmente quando os adultos, né, quando os adultos chegam na clínica, que vão lá fazer análise, a gente sempre está prestando muita atenção como que foi esse período do complexo de Édipo deles. Exatamente esse período aqui da fase fálica. Como que foi internalizados os pais, como que foi internalizado os pais e como que as pessoas e como que as crianças estão lidando com essa questão assim do certo, do errado, tá certo? Então essa angústia é de extrema importância para o desenvolvimento emocional, psíquico e cognitivo da criança e para a formação da personalidade. Castração também significa que a criança que os pais vão dar limites necessários para o amadurecimento dela e para o controle dos impulsos. Ou seja, castrar nada mais é do que tu dizer assim, ó, nem tudo você pode fazer. Nem tudo é permitido você fazer. Por exemplo, a criança tá lá e vamos dizer, ela quer tomar banho com a mãe. Ou vamos usar o exemplo do banho, quer tomar banho com a mãe. E daí o pai vai dizer, não, com a sua mãe você não pode tomar banho, você não pode mais tomar banho. O pai tá fazendo o quê? Ele tá colocando um limite, que é um limite extremamente necessário para essa criança, porque, claro, nesse período ela começa ali a desenvolver essas fantasias inconscientes, porque ela tá bem nesse período da fase fálica, certo? Alguém perguntou aqui sobre a mãe, se acontecer de a mãe vir a falecer. Bom, a criança vai ter que passar por esse luto, ela precisa passar, mas ela também precisa saber que a mãe não volta. Mas assim, claro que você precisa falar de uma forma clara para a criança e de uma forma simples para que ela possa entender. Geralmente, sempre tem alguma outra pessoa que vai fazer esse papel, essa figura materna para essa criança. Claro que no início vai ser muito difícil, porque se ela viveu até certo tempo com a mãe, por exemplo, tava com 1 aninho, viveu com a mãe, ela vai precisar vivenciar esse luto. Esse luto de quê? De perda da mãe. E aí, se ela tiver uma outra figura materna, que geralmente pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser uma irmã mais velha, bem mais velha, pode ser qualquer outra pessoa, ou que seja outra pessoa, outra companheira do pai, alguma coisa assim, ela vai ter essa figura materna, então não tem problema, porque mesmo eu não tô dizendo, gente, tá? Por favor, que a mãe é substituível, porque não é. Essa criança vai sempre lembrar da mãe. Mas se acontece de a mãe não estar mais ali, sempre tem uma figura materna que vai fazer esse papel, tá? Que vai sempre estar trazendo essa lembrança para a criança da mãe. Isso também é muito importante, tá? Mesmo que a mãe não exista, tá trazendo essa lembrança da mãe.
dizendo, mostrando foto, falando sobre a mãe, mostrando foto da criança com a mãe, tá? Porque a criança precisa realmente vivenciar esse luto. Porque senão o que se transforma naquele luto que a gente chama de luto patológico. A criança começa a adoecer porque ela não está vivendo o luto dela. E aí, minha gente, esses são os 3 tipos de angústias que existem na infância, que são os mais importantes, que são os que a gente mais foca no desenvolvimento infantil, que é o angústia de aniquilamento do nascimento, angústia de separação, a criança se vê separada da mãe, ou seja, a criança, a mãe e o mundo e o ambiente são coisas diferentes. E o terceiro, a angústia de castração, que é na fase fálica da criança, onde tem o complexo de Édipo. Ou seja, que é a partir daquele momento que ela vai fazer o quê? Que ela vai começar a conhecer muito mais os limites para os impulsos dela, controle para os impulsos dela. Ela vai começar a perceber que ela vai ser frustrada muito mais vezes. Ou seja, tudo eu posso fazer? Não, nem tudo eu posso fazer. Certo? Gente, alguém tem alguma pergunta para me fazer de alguma dessas angústias? Ou se não entendeu alguma parte, pode me perguntar, não tem problema nenhum. A gente tá aqui, como eu falei pra vocês, pra gente aprender. Como eu falei, a live não fica gravada aqui, tá? Então depois, não sei se hoje, mas até amanhã, eu baixo ela e coloco ela lá no canal do YouTube, no Psique da Criança. Certo? Gente, agradeço demais vocês estarem aqui nesse domingo. Quem tá aqui, não sei como é que tá aí na cidade de vocês, tá quente, se não tá. Aqui tá bem normal. Domingo passado tava bem mais quente, mas aqui tá normal, não tá nublado, mas tá com um tempo bom. Agradeço demais vocês estarem aqui presentes, estarem aqui nesse domingo de tarde, né? Aqui acompanhando. Um beijo muito grande para todos vocês. Sintam-se abraçados. E a gente se vê no próximo domingo com outros conteúdos para nossa live. Ó, a Josi aqui perguntou: meu filho tem 5 anos, tem momentos de agressividade. Acho que herdou de mim. Porque, Joyce, desculpa, Joyce. Joyce, desculpa. Obrigada, Fernanda, obrigada. Porque você se acha uma pessoa agressiva, E outra coisa, pra criança, ela começar a apresentar comportamentos agressivos... Desculpa, gente, pausou aqui. Pra criança apresentar esses comportamentos agressivos, o que tem que acontecer? Ela tem que começar a ver. Ela tem que começar a imitar. Então, de repente, se de repente acontece alguma coisa e tu reage de forma agressiva, consequentemente a criança vai acabar agindo de forma agressiva também, porque ela vai ver, ela não tá tendo outro exemplo. Então, isso é muito importante, tu também tá vendo. Agora, se a agressividade tá demais, assim, tá fora do comum, fora do habitual, eu sempre aconselho a procurar ajuda, porque tem que ver o que pode estar acontecendo. Muitas vezes é coisa assim, tem uma raiz ali, tem uma raiz do problema, e a gente fica, às vezes, pensando, será que foi alguma coisa que aconteceu agora? Pode ter sido alguma coisa que aconteceu há muito tempo, ou que está acontecendo nesse momento. Deixa eu ver aqui que a Joyce falou mais alguma coisa. Me estresso muito fácil e acabo, às vezes, descontando nele. Então, Joyce, olha só, no momento que tu começa a descontar nele, o que acontece? Ele também vai começar a querer descontar em você. Ou seja, ele também vai pensar, minha mãe é agressiva comigo, então eu também faço essa mesma devolutiva pra ela. Afinal, ela tá sendo agressiva, não tem problema nenhum, porque é esse o exemplo que ela tá me dando, tá? Então, assim, também te aconselho
Além de procurar ajuda pra ele, também fazer uma análise, fazer uma terapia, que isso é muito importante. Deixa eu ver. Oi, alguém deu oi aqui. A minha filha tem 8 anos e está com angústia de separação. Tem sido difícil para ir pra escola. A minha filha tem 8 anos, está com angústia de separação, tem sido difícil para ir à escola. Ela já ia pra escola antes? Gisele, ela ia pra escola antes? É Gisele, né? Não sei se eu coloquei errado. Se eu falei certo. Acho que sim. Imagina, Joyce, de nada. Só a partir do momento que a gente começa a pensar que tem alguma coisa errada, que a gente tá fazendo alguma coisa errada, ou que a gente tá fazendo alguma coisa que não tá sendo bom pra gente, não digo nem errada, mas que não tá sendo bom pra gente, já é um passo gigante que a gente dá pra mudança, tá? Eu sempre falo isso. A partir do momento que as pessoas chegam na minha frente e dizem, olha, tá acontecendo isso, 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 e eu não consigo, eu não quero mais lidar com isso, porque não é assim que eu quero que seja. Já é um passo enorme que a pessoa já tá dando pra mudança, tá certo? E ali, a Gisele, ela tá sendo a primeira vez que ela tá indo pra escola? Assim, eu sempre aconselho, se a criança tá com algum problema de ir pra escola, por exemplo, não quer ir pra escola, tá resistindo ir pra escola, antes de qualquer coisa, perguntar pra criança se tem alguma coisa de errado. Ela já tem 8 anos, então ela já vai falar pra ti, já vai te dizer o que tá acontecendo. Se tá acontecendo alguma coisa na escola. Pode ser que ela te diga e pode ser que ela não te diga. Caso ela não te diga, ou mesmo te dizendo, você também vai na escola e pergunta se tá acontecendo alguma coisa. Porque às vezes acontece coisa na escola e, infelizmente, os professores não nos comunicam. E aí a gente fica sem saber o que tá acontecendo, porque eles tentam resolver por conta própria, sem, na verdade, envolver os pais. E isso, na verdade, é muito errado, porque os pais têm que estarem, é um conjunto, é uma sociedade que a gente vive, e pra criança é a mesma coisa, tem que ser um conjunto de parceria, de compartilhamento entre a escola, a família. E na escola perguntar o que tá acontecendo, se tem alguma coisa que tá acontecendo com ela. Ó, ela ia bem na escola até final do ano passado, segundo a psicóloga. O gatilho foi ter sido trancada no banheiro da escola. Ela tá com medo, então. E por que ela foi trancada no banheiro da escola? Foi alguém que trancou ela? Ela se trancou sozinha? O que aconteceu? Porque aí, com certeza, tem alguma coisa. Tá? Então, perguntar ali o que aconteceu na escola. Se ela te disse, eu me tranquei no banheiro, pergunta, alguém te trancou? Você se trancou sozinha? Vai na escola e pergunta a mesma coisa. O que aconteceu? O que estava acontecendo nesse momento que ela se trancou no banheiro ou que foi trancada por alguém, tá? Ir lá conversar com ela. E aconselho também a estar com acompanhamento com a psicóloga, mas eu acho que isso você já tá, né? A colega de outra turma. Ela ficou com medo, então ela tá com medo de ir pra escola. Eu acho que tem que dar, acredito que tenha que ver bem direitinho isso, principalmente com essa outra colega, se elas têm alguma briga, alguma questão que elas não se dão bem. Tudo isso tem que ser bem investigado. Tá, Gisele? Te digo que tem que ser bem orientado aí pra saber o que aconteceu, qual foram as situações que deram como consequência tudo isso. Tá certo? Gente, minhas borboletas maravilhosas, estou indo. Ficamos por aqui. Um beijo grande pra vocês. Já tinha dado, mas vou dar de novo um beijo grande pra vocês. Um abraço bem apertado, um domingo maravilhoso e uma semana excelente pra vocês. Muito, mas muito obrigado mesmo pra quem esteve aqui, quem estava aqui comigo. E depois
vocês vão... Depois a live fica gravada lá no canal Psique da Criança no YouTube, tá certo? Eu que agradeço de coração cada um de vocês. Um beijo grande. Até domingo que vem.